E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de textos de um curso em milagres. Vamos juntos? Hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 9 e na seção 3, a correção do erro. O estado de alerta do ego para os erros de outros egos não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que mantenhas. Nossa, já vou parar e dar um alerta de spoiler, porque isso está batendo com o exercício de hoje. Se você está fazendo a lição, vá lá na playlist de exercícios e veja como tem muito a ver sobre a voz que a gente escuta, né? Então, eu vou repetir a frase. O estado de alerta do ego para os erros de outros egos não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que mantenhas. Os egos são críticos em termos do tipo de sentido que representam. Compreendem esse tipo de sentido porque faz sentido para eles. Para o Espírito Santo, não faz sentido algum. Para o ego, é benigno, certo e bom apontar erros e corrigi-los. Isso faz sentido perfeito para o ego, que não está ciente do que são os erros e do que é a correção. Os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego. Frase de milhões. Os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego. Quando corriges um irmão, tu estás lhe dizendo que ele está errado. Ele pode não estar fazendo nenhum sentido nessa ocasião, e é certo que se estiver falando a partir do ego, não estará fazendo sentido. Ainda assim, a tua tarefa é dizer que ele está certo. Tu não lhe dizes isso verbalmente, se ele estiver falando tolices. Ele necessita de correção em outro nível, porque seu erro está em outro nível. Ainda assim, ele está certo, porque é um filho de Deus. O seu ego está sempre errado, não importa o que diga ou faça. Se apontas os erros do ego do teu irmão, tens que estar vendo através dos teus, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Isso não pode deixar de ser verdadeiro, uma vez que não existe comunicação entre o ego e o Espírito Santo. O ego não faz nenhum sentido e o Espírito Santo não tenta compreender nada que surja dele. Uma vez que ele não o compreende, ele não o julga, sabendo que nada que o ego faz significa coisa alguma. Quando reages, de qualquer modo que seja, a erros, não estás escutando o Espírito Santo. Ele meramente os ignorou, e se prestas atenção a eles, não o estás ouvindo. Se não o ouves, estás escutando o teu ego, estás fazendo tão pouco sentido quanto aquele irmão cujos erros tu percebes. Isso não pode ser correção. No entanto, é mais do que apenas uma falta de correção para ele. É abrir mão da correção em ti mesmo. Quando o irmão se comporta de maneira insana, só podes curá-lo percebendo nele a sanidade. Será que já vou fazer uma reflexão aqui. Será que essa é a primeira coisa que ocorre pra gente? Eu tô vendo algo que não é grandioso, que não é alegre, que não é expansivo, que não é feliz, que não é pro bem, que não é, enfim, não é a mente de Deus, né? Não é o vazio, a paz. E será que corrigir a minha visão é a primeira coisa que passa pela minha cabeça? Ou primeiro passa o julgamento, o xingamento, a agressividade? E como é que a gente faz isso, né? Quando o irmão se comporta de maneira insana, só podes curá-lo percebendo nele a sanidade. Vamos ver o que o texto diz. Se percebes os seus erros e os aceita, estás aceitando os teus próprios. Se queres entregar os teus ao Espírito Santo, tens que fazer o mesmo com os dele. A não ser que essa venha a ser a única forma de lidares com todos os erros,
não poderás compreender como todos os erros são desfeitos. Há alguma diferença entre dizer-te que o que ensinas tu aprendes e isso? O teu irmão está tão certo quanto tu estás, e se pensas que ele está errado, estás condenando a ti mesmo. Tu não podes corrigir a ti mesmo. É possível, então, corrigires um outro. No entanto, podes vê-lo verdadeiramente porque é possível para ti ver a ti mesmo verdadeiramente. Não depende de ti mudar o teu irmão, mas meramente aceitá-lo como é. Os seus erros não vêm da verdade que está nele, e só essa verdade é dele. Os seus erros não podem mudar isso e não podem ter qualquer efeito sobre a verdade em ti. Perceber erros em qualquer pessoa e reagir a eles como se fossem reais é fazer com que sejam reais para ti. Não vais escapar de pagar o preço disso, não porque está sendo punido por isso, mas porque está seguindo o guia errado e, portanto, perderás o teu caminho. Os erros do teu irmão não são dele, assim como os teus não são teus. Aceita os seus erros como reais e terá atacado a ti mesmo. Ou seja, aceita os erros do irmão como reais e terá se atacado. Como queres achar o teu caminho e mantê-lo? Vê só a verdade ao teu lado, pois vós caminhais juntos. O Espírito Santo em ti perdoa todas as coisas em ti e no teu irmão. Os seus erros são perdoados juntos com os teus, os dele, né? Aqui no caso, os erros dele são perdoados junto com os teus. Fica meio esquisito às vezes quando a gente lê a terceira pessoa, né? Então, eu vou adaptando aqui para que a gente tenha uma leitura mais clara. A expiação não é mais separada do que o amor. Como é isso? A expiação não é mais separada do que o amor. A expiação não pode ser separada, porque vem do amor. Qualquer tentativa que faças para corrigir um irmão significa que acreditas que a correção é possível através de ti, e isso só pode ser arrogância do ego. A correção é de Deus, que não conhece a arrogância. O Espírito Santo tudo perdoa, porque Deus tudo criou. Não assumas a sua função, ou esquecerás a tua. Ou seja, não assuma a função do Espírito Santo, porque você vai perder o foco em si mesmo, né? Aceita só a função de curar no tempo, porque é para isso que o tempo serve. Deus te deu a função de criar na eternidade. Tu não precisas aprender isso, mas precisas aprender a querer isso. Para tal foi feito todo o aprendizado. Esse é o uso que o Espírito Santo faz de uma capacidade da qual não precisas, mas fizeste. Dá a Ele essa capacidade. Dá ao Espírito Santo. Tu não compreendes como usá-la. Ele te ensinará como ver a ti mesmo, sem condenação, por aprenderes a olhar todas as coisas, sem condenação. A condenação, então, não será real para ti, e todos os teus erros serão perdoados. Eu vou parar a leitura por aqui. Eu acho que a sensação que eu tenho é que a energia seguinte não é igual a que a gente tem aqui. Mas eu recomendo que você faça o exercício de hoje, que vai subir hoje, porque eu acho que ele está muito congruente com isso. E é sobre a gente deixar a mente de Deus tomar a gente, deixar tudo embora e ficar com a parte que é verdadeira. Então, quem escolheria isso? Espero que essa leitura tenha sido uma contribuição para você, assim como foi para mim. E de que maneiras a gente pode
colocar isso mais em prática, em exercício, a não condenação, e entregar tudo isso que aflige, né? Soltar, desfazer, espiar. Um forte abraço para você e até a nossa próxima leitura.